Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, depois de uma quarta-feira cheia ontem, com a desclassificação do Grêmio, fora da final da Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Atlético Paranaense. E o Internacional confirmando, já que havia vencido o primeiro jogo lá em Minas Gerais, e ontem com a vitória de 3-0 diante do Cruzeiro. E hoje se conheceu aí os locais da grande final, os dois jogos pela final da Copa do Brasil. O Inter vai jogar a segunda no Beira-Rio, ou seja, decidindo em casa. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo hoje, Adalberto Aquino, de ressaca, ainda sentindo muito a eliminação, tá tranquilo? Tranquilo. Tá bom. Ângelo Garbasco, polêmico e irreverente, vamos saber para quem vai sobrar hoje. Eu não estou feliz, mas eu disse, e não é o errou, que um dos dois da dupla Grenal ia ficar de fora. Disse que eu disse. Pelo lado do Internacional. E não fala errou. Disse acertou. Mas é que eu não entendi, tu não está feliz por quê? Eu não estou feliz porque caíram fora. Cruzeiro. Não, Teria eu um Grenal. queria Grenal. Não estou feliz. Luiz Fernando Zac é o contrário, né? Como todos os colorados aí comemorando essa classificação e a possibilidade de mais um título. O segundo título seria, né? Se confirmando isso, a Copa do Brasil. Acho que foi na tua época, não foi? Com o Pedro Paulo, presidente? Presidente Zé Asmus, vice-presidente de futebol, Pedro Paulo. Ah, o Pedro Paulo como vice de futebol. Tá certo. Você nos assiste nos canais 24, 524 da NET. Para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, para o mundo, vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Levamos nosso Rio Grande para o mundo. Você nos assiste aonde você estiver, em qualquer lugar do mundo. No Twitter, no site, no YouTube, no Face. No Face você, inclusive, compartilha, né? Dos seus grupos, de seus amigos, compartilhe para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Completamos um aninho só no ar, né? E você participa, mandando a sua crítica, a sua mensagem, fazendo o programa conosco. É só você, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, digitar RDC TV Digital. O nosso WhatsApp também, 51 código de área 999-339894. Repetindo, 51 código de área 999-339894. Nosso Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área, mas aos 65 anos, nossa força é tradição, e GBOX, né? Que é o seguro e proteção para a sua família. Então, esse é o caminho. Você e da sua família é através do GBOX. Bom, o que foi o Grêmio ontem, Adalberto Aquino? Olha, a gente não pode colocar a culpa no PP ou isoladamente num ou no outro jogador, porque existia uma sequência de fatos negativos, nenhum deles isolados, entende? E começa pelo cartão inconsequente que levou o Everton aqui. Só um pouquinho, inconsequente não, aquilo foi orientação do treinador. Não. Já projetando os 2-0. Inconsequente, o jogo estava 0-0, difícil o jogo, um lance inconsequente. O Grêmio, o André perdeu um gol, o Alisson perdeu um gol, o Tardelli, nós perdemos de matar o jogo aqui. Tu vai jogar uma partida lá, aí tu tem um pênalti sonegado no início do jogo. Depois tu tem uma lesão de um jogador num lance que é uma disputa de bola, ele caiu mal. Tu toma um gol em cima da posição desse jogador que não tinha entrado ainda o outro. O que demorou aqui, né? Chamou atenção como o Grêmio demorou para fazer a troca. Porque eu acho que o médico já tinha que ter avisado. A gente, inclusive, tem os lances do jogo de ontem, a gente pode rodar enquanto a gente analisa e fala sobre essas depois disso nós temos um lance inconsequente do Kahneman, que acaba sendo expulso, obriga o treinador a fazer uma segunda alteração. O treinador que podia ter ido para lá pensando em utilizar o Tardelli e utilizar o Luan no segundo tempo, praticamente ficou esnucado. E faltando 10 minutos para terminar o jogo, o treinador ainda comete mais um equívoco, que me coloca o Tassiano e o jogador para tirar era o PP, jamais o Jean-Pierre. O Jean-Pierre é um dos melhores batedores de pênalti que o Grêmio tem e o jogo se preparava para uma decisão de pênaltis. Então o que acontece é uma sequência de equívocos que isso aí acaba tendo uma consequência que é uma desclassificação.
Essa derrota passou pelo Renato, Garbaschi? Olha, eu não sei de quem foi a instrução para o Everton fazer aquela jogada no primeiro jogo. A ausência do Everton significou, o que eu tenho dito aqui assim, significou a ausência de ataque do Grêmio. O Grêmio sem Everton não tem ataque. E, consequentemente, não conseguiu fazer nada, não conseguiu se defender. E o pior de toda a história, eu não sei se os colegas nossos abordaram isso ou não, mas o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, foi para uma decisão com o time misto. 11 jogadores do plantel não estiveram presentes e no mínimo 4 ou 5 uma zaga reserva, uma zaga reserva, um lateral. Tu está equivocado. Tu pode falar de 10 jogadores, mas esses jogadores não jogaram contra o Flamengo, não jogaram contra o Grêmio aqui. Toda reserva. Mas eles foram punidos desde o início do ano por doping. Entende? Então, esses jogadores não estão jogando. Mas não era essa zaga que vinha. Não, mas teve um zagueiro não pode jogar. Lateral direito, 18 anos, tiraram lá dos juniores. Não jogou o Jonathan. Não jogou o Jonathan. Jogou. Que jogou aqui. E a zaga titular... E não jogou o Léo Pereira, que é o central. Léo Pereira também não jogou. O Léo Pereira foi suspenso pelo cartão. E o lateral direito estava lesionado. São os dois jogadores que jogaram aqui que não jogaram lá. Os outros são os mesmos jogadores que jogaram contra o Flamengo. Menos de 3 ou 4 não tiveram. E do plantel, 11 ausentes. Mas são jogadores que não estão jogando, cara. Mas vem cá, não é tudo isso o plantel do Atlético Paranaense. Mas aqui no Independente, a gente está vendo aí a cobrança dos pênaltis aí, e ficou aí muita gente questionando que ele deixou o PP para a última, um menino, um jovem, pela experiência, sofre a pressão, mas é muito relativo. Daqui a pouco, não, mas jogadores... olha o jeito que foi cobrar. Jogadores experientes também erram. Não, então isso aí eu acho que não dá para crucificar o menino. Quando tu tira o que não dá para aceitar foi o futebol que o Grêmio apresentou. Não, o Grêmio jogou mal. Foi patético. O próprio Guerra falou após o jogo que ele achou que a pior partida do Grêmio tinha sido no Chile, que essa partida o Grêmio jogou pior ainda. Então, quando tu vai jogar uma partida decisiva e tu tem uma atuação que nem a de ontem, nada mais do que justo a tua desclassificação. Então, o campo, as coisas têm que ser decididas no campo. Quer dizer... Aqui não houve, eu não vou dizer que não tenha havido um salto alto, mas não houve um pouco de excesso de confiança na medida que o Grêmio vinha com uma vantagem de 2-0, né, e aí reverter, não acreditando que o Atlético... Eu acho que não, eu acho que... Mesmo sabendo... Eu acho que esses fatos que eu enumerei antes, todos eles têm uma cadeia, quer dizer... que quando os astros se alinham de uma maneira, para dar certo, dá certo, e quando é para dar errado, dá errado. Quer dizer, o Grêmio foi jogar com o Libertad lá, com uma vantagem de 2-0 do primeiro jogo aqui, 5 minutos teve um pênalti que acabou com o jogo. Agora, tem coisas aqui que não dá para entender. Tu vê assim, a expulsão do Kahneman, isso é um troço absolutamente desnecessário. Exatamente. Da maneira que o jogador entra. Um jogador experiente. 2-0, um jogador experiente, rodado. Está 2-0. Tu perde um zagueiro, quer dizer, tu está mais próximo de tomar o terceiro e ser eliminado do que manter uma decisão para os pênaltis. E é uma bola que tu pode fazer a falta, até puxar a camiseta, vai ganhar um amarelo. E algumas coisas nós temos que ver também alguns equívocos que tu tem. Quer dizer, eu não vou analisar o Flamengo, que fez 7 contratações e os 7 jogadores são titulares. Porque tem mais dinheiro, contratou melhor. Mas o Grêmio não acerta uma contratação há 2 anos. O Grêmio não tem um jogador contratado titular. Eu posso dizer que o Bruno é titular internacional, o Guerreiro é titular internacional e o Lindoso é titular. Foram 3 contratações desse ano. O Grêmio contrata e os jogadores não entram no time. Mas as contratações do Grêmio foram todas a pedido do Renato. Foram todas avalizadas pelo Renato. O que eu quero te dizer é que as contratações não estão acertando nas contratações. E outra coisa que tem que ver também é que as conquistas do Grêmio, o Grêmio tem que olhar para dentro dele mesmo. O Grêmio ganhou a Copa do Brasil em 2016, jogando com 5 jogadores no meio de campo. Jogava Wallace, Maicon, Ramiro, Luan e Douglas. O Grêmio ganhou uma Libertadores jogando com um jogador acima da média, que é o Arthur, o Jailson, o Luan e o Ramiro.
E o Grêmio agora não tem jogadores para jogar nesse esquema que está jogando, com centroavante e com 2 pontas, e com 3 jogadores no meio de campo, sendo que os 3 jogadores, para te jogar com 3 jogadores no meio de campo, tu tem que jogar com um volante de qualidade técnica e com 2 jogadores que façam o corredor de área a área, que nem joga o Edenilson. Tu não tem esses jogadores, então tu tem que jogar no outro esquema. Mas por que o Grêmio... Então o esquema que o Grêmio está jogando está errado. Mas por que o Grêmio contratou um jogador de 1 milhão por mês e esse jogador de 1 milhão não entra no time? Olha, tem jogadores que tu contrata e dá certo, tem outros que não dão certo. É banco, é reserva do reserva, ou seja, ele é reserva do PP? As contratações esse ano, todas indicadas, qual é que deu certo? Veio Felipe Viseu, veio Tardelli, me ajuda quem mais? A melhor contratação, o zagueiro. David Braz. Vai ser Que é titular. reserva. Vai ser titular, porque na hora que vendeu... Ontem ele fez um lance de atacante ainda. O lateral direito é bom, quebra o galho. Ontem ele fez um lance de atacante O ainda. lateral direito do Grêmio. O Galhardo? Não, o Léo, aquele. Mas isso faz 3 anos que está no Grêmio. Esse é bom. Faz 3 anos que está no Grêmio. O Galhardo foi aquele, quando nós estávamos em outra emissora, tu disse que tinha sido uma grande contratação. Quem? O Galhardo. Não esquece disso? Não. Errou! Não bota isso na minha boca. Para aí, não. Tu vai botar tudo na minha boca agora? Qualquer coisa que dá errado sou eu. Que isso? Quase tudo. É isso. O Galhardo estava encostado lá no Vasco da Gama. Pois é, e tu disse que foi uma grande contratação na primeira chegada o dele. O Madison, aquele lateral direito, eu gostava. Era um lateral que avançava, tinha coragem, ia na ponta, tinha um chute forte, tudo, precisava cobertura. Mas ele achicalha tudo. Mas uma das reclamações do Grêmio, inclusive o Aquino fez essa referência, foi a questão daquele pênalti, né? Que teve, inclusive, foi o árbitro foi chamado pelo VAR. A gente tem esse lance aí. Acho que a gente olha pode bem mostrar. o braço aqui, no. Olha, ele está pulando, ele está levantando o braço. O braço não está aberto ainda. Vai repetir o lance, ele está pulando, ele está levantando, não tenho dúvida alguma. O braço não está lá. Mas como é que o cara vai pular com o braço colado? É isso que... Não, só que hoje não tem, pela nova regra, olha ali, bateu no braço. Hoje não tem mais se é intencional ou não intencional. Bateu no braço é pênalti. Não, com o braço aberto é sempre a regra pênalti. 12 não. Mudou. Não mudou. Não. Mudou, eu vi o Gaciba dizer hoje. Não, o Gaciba vai inventar, eles vão inventar a regra que eles quiserem inventar. O lance do pênalti que teve na Copa América contra o Brasil, o braço do Thiago Neves, do Thiago Silva, estava atrás do corpo. Ele estava dando um carrinho para frente. Então o que acontece é o seguinte, sempre, tu tá cansado de ouvir isso aí. Quando o jogador está com o braço aberto, ele aumenta o espaço do corpo. Okay. E aí é risco. Correu o risco, é pênalti. Aí eu vou te dar 2 exemplos, né, que eu acho que não foram pênaltis, como esse aí também não foi. Grêmio e Palmeiras, aquele lance do final, bate no braço do jogador. Não, bate no ombro. Bate aqui. No ombro. É visível. Mas aqui está o braço. Não, mas e esse movimento? Onde ele não fez esse movimento, ele está assim. E Internacional, bateu aqui. Internacional e Flamengo, o lance do Rodrigo caiu no final. Então, essa conversa, se bateu no braço é pênalti, não é bem assim. Quando abre o braço, aumenta o espaço do jogador... Aí sim. Mas o braço está completamente aberto. Olha lá, está completamente aberto. Ele vai com a cabeça, ele faz o movimento, o braço está aqui, não tem como tu cabecear assim, Aquino. Ele faz aquilo lá. Informação que eu tenho que o pessoal do Grêmio falou com o pessoal do VAR. O VAR tem 3, os 3 foram unânimes, que foi pênalti. Às vezes existe até discussão dentro do próprio VAR. Um pode achar que foi, os 3, unanimidade dentro do VAR. Apenas o árbitro que achou que não foi. A questão, a regra não fala... A regra fala na questão de se está com o braço acima do ombro ou abaixo do ombro. Essa é a questão. E olha onde é que ela bate. Ela bate no antebraço que está abaixo. Agora, vamos deixar bem claro, as críticas vêm muito ao VAR. O VAR não decide. Quem decide é o juiz. Quem decide é o juiz. O VAR chama. E informa o árbitro. O árbitro foi lá, ele decidiu que não houve pênalti. Não é o VAR. O que não pode acontecer, é o que o Nando falou aí, de ter um lance que não foi pênalti e ter o outro que não foi pênalti. Então nós temos que ter critérios. E os critérios de análise ainda e de interpretação continuam com o árbitro. Então o VAR tem que vir para ajudar.
Nós temos que ter um critério único. Sim, mas a decisão continua sendo do árbitro. Essa é a questão. Mas o critério tem que ser único. Bom, isso não pode ter um critério para um. Também acho. Entende? Ou assim, bateu no braço. Mas é que continua sendo interpretação. O VAR não tem que atuar nisso. Altera a regra e diz o seguinte. Aí pode ser. O VAR não tem que atuar nisso. Bateu no braço é pênalti. Não, mas o árbitro foi ver o lance na casinha e viu e reviu o lance e, na opinião dele, não foi exatamente. Sim, cara, mas nós estamos dizendo, quem decide é o árbitro. Se o lance é interpretativo, não é lance para o VAR, porque o VAR pode achar que foi e o árbitro pode achar que não. Sim, mas, então, eles podem parar para pedir assim, vai lá olhar, observar o lance. Mas o que eu acho é o seguinte, é que nós não podemos fazer o VAR ser interpretativo. O VAR tem que ser para lance que nem o do impedimento e não tem erro. Vamos ver o que o Renato falou exatamente sobre essa questão do pênalti sobre o VAR. Alô? Eu tô na TV, tô no ar no programa. O jogador tá com o braço aberto. Na minha opinião, e eu não estou dando desculpa nenhuma, é pênalti legítimo. É pênalti legítimo, que mudaria totalmente o jogo. Foi no início do jogo, estava 0-0, mas o árbitro achou melhor não dar o pênalti. Não sou eu que vou discutir aqui, não sou eu que vou espernear. Agora, eles têm que definir, eles têm que se decidir. Cada final de semana, cada partida tem um lance duvidoso quanto o pênalti. Eles têm o VAR, não é possível que eles vão ficar na dúvida. Não é possível que um vai falar que essa é a regra. Cumpra-se a regra. Braço aberto. Seja contra o Grêmio, o meu jogador abriu o braço dentro da área, a bola pegou no braço, dá o pênalti. Agora, se do outro lado também o jogador abriu o braço, como aconteceu hoje, por que não é pênalti? Qual é a explicação? Qual é a explicação? Então, hoje, o Grêmio, se foi prejudicado, não cabe a mim ficar falando. Na minha opinião, foi pênalti, mas não vou ficar lamentando, porque o Grêmio foi desclassificado. Agora, a gente vai ficar aqui até quando? Todo final de semana, toda rodada, discutindo, foi pênalti, não foi pênalti. Aqui ele cumpriu a regra, aqui foi o mesmo pênalti, não se cumpriu a regra. E daqui a pouco um clube grande também vai perder uma competição, vai perder uma decisão, e a gente vai ficar aqui esperneando, gritando. Por quê? O Iraciba vai dar uma palestra para a gente sobre o VAR, sexta-feira à noite. Será que eu devo estar dentro dessa palestra? Pois é, essa é a questão que o Renato falou, a questão do critério. Uma hora é, uma hora nós temos que uniformizar o critério, senão tu tira do VAR, porque tu não pode dar interpretação para o VAR, dizer uma coisa e o árbitro dizer outra, porque tem uns que só apitam pelo VAR e tem outros que contrariam o VAR. O juiz que tem personalidade decide por ele. Tá? Esse juiz... Mas o juiz, o que aconteceu aí, Nando, o que aconteceu, por exemplo, na Copa América, o árbitro marcou os dois lances. O pênalti contra o Brasil e o pênalti a favor do Brasil. Mas ele foi chamado nos dois lances no VAR. E ele confirmou que ele apitou. Sim. Esse árbitro, ele não apitou nada no lance, ele estava de frente pro lance. Porque ele tinha entendimento que não. E aí a televisão mostra. O Márcio, que é o comentarista da RBS, ex-juiz, tricolor, nosso amigo, o Márcio disse... É tricolor, Márcio Correia? Querido, filho do Buda, nosso amigão. Não, mas tu não acredita que o árbitro que tenha lá um passado... Não, lá ele ninguém não vai era. se prejudicar profissionalmente. Lá ele não era, mas ele não é mais árbitro. Mas ele disse, não marcaria. É lance de interpretação. O outro da outra emissora, ex-juiz, marcaria. Então, é um lance interpretativo. Agora, tu imagina se dá o pênalti. Ele ia botar o Jean-Pierre a bater. E se existe dúvida ele ia botar, entre como é interessante, ele ia botar o Jean-Pierre a bater o mesmo que ele tirou faltando 10 minutos, que é o melhor batedor de pênalti do Grêmio. Talvez, aí tem que reclamar do juiz mesmo. Que não é certo. Talvez o árbitro, talvez... Agora, o que o Renato tem razão, né? Tu não justifica essa desclassificação do Grêmio por esse lance. Não justifica. É uma sequência Isso veio à tona pela desclassificação, porque senão ia passar, ia ser passando. Agora, talvez o árbitro tenha pensado, bom, não vou dar porque isso aqui não vai ser decisivo, né? E acabou sendo decisivo. Pensar, o árbitro tem que apitar o que é. Não. E o Atlético Paranaense teve mais posse de bola do que o do Grêmio. 70%, mas não teve uma situação de gol. A posse de não bola. Fez uma defesa o goleiro mas do Grêmio. Não sofreu. O problema foi o seguinte, tomou um gol no primeiro tempo aos 16 minutos do primeiro tempo. Isso. E depois o segundo tomou um gol aos 6 minutos. Isso, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, o goleiro do Grêmio não fez uma defesa, eles não perderam nenhum gol, que nem o Grêmio perdeu 3 aqui no primeiro jogo. Eles não tiveram situação de gol. A certa altura dos acontecimentos, a
achicalharam o Grêmio. O Grêmio voltou todo para trás. Ah, mas o Grêmio estava atrás. Uma vergonha. O Grêmio jogou com 35 minutos. O Grêmio não foi Grêmio. O Grêmio não tomou gol. O Grêmio não foi Grêmio. Estamos muitos comentários aqui, né? Um deles aqui, eu peguei aleatoriamente, só o João Francisco Marquesante, chegou, tiveram 5 pênaltis para fazer e não fizeram, segue o jogo. Tá boa essa. Não fizeram 5 pênaltis na decisão. Erraram o último, tá sendo. Mas fizemos 4. Fizeram 4. Mas vamos ver o que. Quanto classificação do Grêmio aí na Copa do Brasil? O Grêmio, mais do que nunca, agora foca aí em relação a Libertadores da América. E o Renato fala sobre isso. Obrigação? Obrigação é quem está 10, 12, 15 anos sem ser campeão. Com todo o respeito, acho que vocês estão com um pouco de amnésia, hein? O Grêmio nos últimos 3 anos tem 6 títulos. A obrigação é de quem não ganha muito tempo. O Grêmio vai competir, vai jogar as 2 competições que faltam, que é o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. O Grêmio vai buscar sempre as vitórias, tanto numa competição como na outra. O objetivo, sim, é ganhar, principalmente a Libertadores, ficar mais próximo. Agora, obrigação é uma palavra muito forte, principalmente num clube como esse e num grupo que é muito vencedor. A gente sempre trabalha para vencer todas as competições, nem sempre é possível. Foi o que eu falei para o meu grupo lá no vestiário. O Grêmio está acostumado a decidir, o Grêmio está acostumado a ganhar, a gente sabe ganhar, mas a gente tem que saber perder também. A questão é que sabe que competição disputa 3, mas ganhar as 3 é humanamente impossível. Né? Aquela tríplice coroa do Cruzeiro que aconteceu lá, quantos anos atrás, mas a tríplice coroa... Então, é verdade que os clubes até jogam com times reserva. Uma coisa, teve uma discussão... A tríplice coroa... Olha aqui, teve uma discussão entre 2 treinadores, 2 ótimos treinadores, o Jorge Jesus do Flamengo e o Renato Portaluppi do Grêmio, e os 2 meio que bateram boca, dizendo... qual era o melhor time, o melhor futebol. E eu quero dizer o seguinte, os 2 foram eliminados pelo Atlético Paranaense. É verdade, o Atlético Paranaense... Qual é o melhor, será? É o Flamengo. Hein? Os 2 melhores foram eliminados pelo Atlético Paranaense. E foi uma bobagem iniciada pelo Renato, uma bobagem. Porque ele levanta essa tese do melhor futebol do Brasil, etc., se referindo ao Flamengo, que do meu entendimento hoje o outubro pode mudar, é o melhor futebol do Brasil, de uma disputa que vai ocorrer em outubro. Quer dizer, lá na véspera dessa disputa da Libertadores, tu até pode fazer essa discussão. Agora tu fazer ela quase um mês antes, isso só foi bom para o Atlético. Não leva a nada. Só mobilizou cada vez mais o Atlético. E isso aqui, eu te pergunto, porque tu é um cara que conhece bem o Grêmio, e eu vi só o início do jogo, o Atlético entrou a 120 por hora. E o Grêmio entrou a 20, a 30. Me chamou a atenção. O próprio Renato, na beira do campo, não era o Renato de sempre, que é um mobilizador, que é um cara que... Ele estava morto, O que aconteceu me chamou a atenção. Aconteceu o problema na lesão do Leonardo. Mas no início, eu te referi do início do jogo. No começo do jogo teve 4 escanteios a favor do Grêmio. Mas eu digo, teve o lance do pênalti. Reação, o Grêmio atacando. No próprio pênalti, a reação de quem tinha convicção, e o Grêmio parece que tinha, que era pênalti... O Atlético... Não houve uma imposição junto ao juiz. O Atlético cresceu depois do gol. Aí o Grêmio começou a administrar o jogo para não tomar o segundo gol. Já tinha tido uma jogada com o Rony ali na esquerda. Aí acontece o seguinte, sempre vem na cabeça do jogador o passado recente. O Grêmio jogou todo um segundo tempo lá com o Palmeiras se defendendo e segurou um placar de 2-1. Talvez eles tenham pensado em segurar esse placar de 1-0. Vamos administrar isso aí. E outra coisa, o treinador tinha 2 alternativas. Se toma o segundo gol para botar o Luan e o Tardelli. Aí tem mais um jogador expulso que desmanchou tudo. Então, não é uma coisa só, são várias coisas que aconteceram. Esse jogador expulso é interessante. Ele já não jogou uma decisão contra o Lanús e já não jogou, acho, contra o River também a decisão. Que entrou o Paulo Miranda e depois entrou o menino que fez o pênalti. Isso. É interessante, nas decisões, de uma maneira ou outra, ele está suspenso, ele está fora. Aonde não? Olha, deixa eu aproveitar aqui antes que eu passe aqui, está te mandando um abraço, o Paulo Salti, viu, Ângelo Barbas? Paulo Salti.
Está muito cômodo para o senhor Renato e seus protegidos não retornarem para Porto Alegre depois da vergonha de ontem. Não, eles não retornaram, foram direto para BH. Mas isso já estava o Grêmio joga com o Cruzeiro, já estava na logística do Grêmio, independente de perder ou ganhar, já estava na programação, né? Um abraço, Paulo Salto. Que também eu discuto essa logística, porque o Grêmio foi jogar contra o São Paulo no sábado, é isso? De manhã, foi que tinha que ir direto para o Paraná, e foi agora... Voltou a Porto Alegre para depois ir para o Paraná. Ah, ele veio de... Veio. Depois do jogo com o São Paulo, veio... Eu achei que tinha ido direto ao Paraná. Não. Aonde você não tem dúvida nenhuma, onde tem que levar a revisão do seu carro. Na Casa dos Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro. Os pneus estão ficando careca, desgastados, então aproveite as promoções lá. É permanente, né? São um feirão de pneus que acontece lá na Casa dos Pneus. Então, revisão do seu carro, troca de pneus, Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Nossos 2 toques também para a DD Internacional, que é uma empresa participante do mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo de gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Também para nossos 2 toques, CERS, 50 anos, que é uma história de infinitas oportunidades. CIE 50 anos, CERS, né, que é o Centro de Integração Empresa-Escola no Rio Grande do Sul. Então, o programa de estágio é promoção com o CIE. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois falando da classificação e da vitória do Inter 3-0 ontem diante do Cruzeiro. Estamos de volta com o nosso 2 toques, com o Adalberto Aquino, Ângelo Garbasco e Luiz Fernando Zac. Assista os canais 24, 524 da NET, as principais cidades do Rio Grande do Sul para o mundo. Vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, Twitter, no site, no YouTube, no Face, que você manda aí a sua mensagem, fazendo o programa conosco, compartilhando em seus grupos, de seus amigos, compartilhem para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Um ano no ar. Então, é só você digitar RDC TV Digital em qualquer uma delas, você tem aí ao vivo toda a nossa programação. Tem o meu Instagram pessoal também, né? Cadu Oliveira, 2 toques aí para você. O nosso WhatsApp também, 51, código de área 999-339894. Nosso 2 toques para Baidob, tudo na linha automotiva você tem lá na Baidob. Lá você, além de multimídia para todos os tipos de carro, você tem aí automatização, colocar aí o nosso selo da Baidob, para que a gente possa falar junto, né? Então, mas além de multimídia para todos os tipos de carro, automatização de portões, câmera de segurança, casa inteligente, tem películas para carro e residência, que é um espetáculo, aí se você quiser botar película na sua residência. O site pessoal do interior, www.baidob.com.br, e pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, 2 endereços, Benjamin Constant 1315 e da Avenida Ipiranga 5800. Luiz Fernando Zac, esse Inter foi contra o Cruzeiro, aquele que não foi contra o Flamengo? Sim, até pela sua própria escalação, né? Ele teve um equilíbrio, é um time que marcou, mas é um time que tinha sempre a ambição da jogada ofensiva. Tinha a mudança do Nico. Primeiro que ele tira o Guerreiro, que disparado é o melhor centroavante no futebol brasileiro, mas ele tira o Guerreiro do isolamento, né? O Guerreiro contra o Flamengo... A gente está vendo ali, Fernando, até o Guerreiro jogava isolado, era complicado. Tu vê ali, sempre ele tem a chegada do Nico, ele tem a chegada dos 2 meias, isso facilita. E o Internacional foi um time que criou situações, um time que teve consistência defensiva, mas é um time que chegou sempre, procurou ganhar o jogo, procurou, diferentemente do jogo com o Flamengo em Porto Alegre, onde, mesmo tendo que fazer resultado, o Internacional tinha o medo e a preocupação de não tomar gol. Eu acho que ele aprendeu com aquele jogo, eu acho que o Daí deve ter tirado lição exatamente daquela postura que ele teve contra o Flamengo. Então foi completamente diferente o outro. Conseguiu... O gol que o Nico fez contra o Botafogo, isso parece gozado, né? Um gol, um simples gol. Não, mas isso mudou. Mas tira do jogador, aquela nhaca que o jogador diz, né? Olha, ele vai para cima, a jogada ele mete no D'Alessandro, veio aí, a visão, jogador participativo. De pé direito, né? E aí é fatal, né? Um centroavante com o Guerreiro dentro da área. Ele recua, o Dedé entra para dentro do gol, aí ele aparece para cabecear sozinho. A assistência do D'Alessandro também, né? Ele me lembra muito o Flávio Bicudo. Dentro da área, é um jogador de conclusão.
Aí ele não tem a velocidade mais. Faltou Não tem mais a velocidade. Aí é a idade. Né? A idade e o cansaço. Não é? Já era no segundo tempo e o quarto zagueiro que tinha entrado no lugar do Dedé. E a participação e aí de novo com o D'Alessandro, com o Nico, Denilson, e essa jogada, e o passe que o Nico coloca pro Guerreiro aí, ó. Essa aí E a calma dele de matar no peito, né? E aí é o matador, aí o centroavante diferenciado. Aí o centroavante, né? O centroavante que acaba decidindo. E o que foi importante, né? Essa ação do Internacional, conseguindo aí a sua dispensa, a pedido do próprio jogador, que ele não estaria nessa partida, ele não estaria na primeira partida que chegasse à decisão. E depois esse lançamento. Aí já no final do jogo, o Cruzeiro já estava numa jogada espetacular do Cuesta, né? O Cuesta, e veja que o Guerreiro está saindo e leva os dois zagueiros. E nisso entra o Edenilson. É uma jogada, certamente, méritos aí do Odair. É uma jogada trabalhada. Falar em Odair, tem críticas ao Odair e ao D'Alessandro para hoje ou não tem? Ou elas vão passar? Olha aqui, ó. Eu sabia que esse cara, oportunista como ele é, Cadu? Oportunista como é. Não, eu não sou oportunista. É que tu é engenheiro de obra pronta. Tu é engenheiro de obra pronta. Tá bom. Então, o oportunismo dele. Agora, eu quero dizer o seguinte. A torcida... Errou de novo, A torcida do Internacional tem que me agradecer pela minha posição segunda-feira para cima do Odair, porque eu meti uma pauleira nele em jogar com dois caras lentos pela ponta, D'Alessandro e o Sobis. Que o Sobis é um jogador para jogar lá no final do segundo tempo, faltando 15 minutos. Ele te ouviu. E aí o que foi? Ele me ouviu, ele te ouviu, tem que cumprimentar ele, teve humildade e botou o Nico Lopes. Ele tem que te cumprimentar. Ele tem que me cumprimentar. Isso? Ele tem que me cumprimentar e eu também vou cumprimentar ele, porque ele teve a grandeza de me ouvir. Qual é a orientação que tu dá pro Renato agora? O Renato vai te ouvir também. O Renato? O Renato, acho que ele estava à beira do gramado completamente morto. Não, mas tu não é isso. Ele não era isso já te falou. O Grêmio já perdeu. Isso já te falou. O Grêmio já perdeu. Quer saber o que ele tem que fazer agora? Já está eliminado, o Grêmio vai jogar agora a outra competição, que é a Libertadores. O que tu acha que o Renato tem que fazer? Primeiro, eu acho que o seguinte, o Renato deve fazer um esforço titânico para chegar entre os 6 no Campeonato Brasileiro. Não, estou falando da Libertadores. O Grêmio tem 2 jogos com o Flamengo. O que o Grêmio deve fazer? O que o Grêmio deve fazer? O Grêmio deve fazer. O Grêmio não deve deixar o ataque do Flamengo jogar. Não. Mas qual é a modificação? O que tu acha que o Grêmio tem que mudar? O Grêmio tem que... Mas que isso? Isso é combinação tua? Não é coisa normal. Não é normal. Sabe o que o Grêmio tem que fazer? O Grêmio tem que ter Vamos falar do Internacional. E o ataque do Grêmio se chama Everton. Vamos o que falou o Edenilson, né? Que tem sido. O Edenilson foi um jogador também que não estava nas suas condições perfeitas. Ele vinha de uma recuperação, de uma lesão, aqueles 2 jogos contra o Flamengo. E ontem o Internacional cresce com o crescimento dele. Que é o ponto de equilíbrio do Internacional. Vamos ver o que o Edenilson falou em relação a essa vitória e a classificação do Internacional para a final. Eu fiquei esperando, né, o que ele ia fazer. Ele deu um passo para frente, mas eu acho que ele perdeu um pouco a noção dali de onde estava o gol e ficou meio longe para ele. Eu até brinquei que eu estive um pouco com medo dele voltar correndo e pegar, mas graças a Deus deu certo. Como eu falei hoje, o importante era passar e a nossa equipe fez um grande jogo. Tá, e ele tem sido um jogador fundamental, né, Luciano, no Internacional. Ele é um ponto de equilíbrio do Inter, né? Hoje é o melhor jogador. E ele fez muita falta. O Internacional sentiu isso nos 2 jogos contra o Flamengo. Ele estava descontado, ele não estava naquele ritmo. Mas já no jogo do sábado passado, contra o Botafogo, já havia assim, uma melhora dele. E ele tem uma característica que para mim é fundamental. Nos últimos 15 minutos, quando os outros 21 jogadores estão sentindo o peso do jogo, ele começa a correr. Ele sobra. Ele começa a correr. Aí ele se diferencia. Vai ver que no gol, ele está fazendo função de centroavante. No lance anterior, que mostramos aí, que o Nico chuta por cima, ele começa a jogada lá no meio-campo e ele está entrando dentro da goleira. Numa velocidade tão impressionante. Naquele momento, que às vezes é o momento decisivo da partida, que é o último ali, um último quarto, ele sobra, ele tem uma condição física diferenciada. Sabe que tem uma coisa que está me chamando a atenção, e muito,
esse senhor que comanda o programa, que ele tem algumas paixões por alguns jogadores. Não tenho paixão. Eu vou te dizer, um deles que eu vou te paixão por contar. ninguém. Eu vou te contar. Não tenho paixão por ninguém. Só que eu gosto de bons jogadores. Eu gosto de bons jogadores. Eu sei, ele gosta de ele gosta de bom jogador e ele gosta inclusive de centro médio que não sabe passar. Eu gosto de centro médio que sabe passar. Então, eu fazia grandes críticas aqui ao nosso centroavante, o centro médio Dourado, e eu vejo que esse Rodrigo Lindoso joga mais. Ele desarma, ele cabeceia e ele tem o passe qualificado. Mas ele gostava, era engatado no Dourado, que eu dizia aqui no programa que ele não consegue dar um passe de 1 metro. Bota aí, acertou! Não distorce, é uma outra característica. O Dourado é jogador de passe curto. É isso. É o jogador de roubar a bola e passar. Não é de passe curto, ele não sabe dar passe. Ele não passa. Vem cá, velho, reconhece, tem humildade. Faça como o Odair que me ouviu. Não acerta uma. Como? Aí a tua assessoria de imprensa. Tua assessoria de imprensa. Porque aí tu. O que tá funcionando hoje, olha aqui, ó. Que foi o Dourado, o Inter não ganhou nada e com o Lindoso vai ser campeão da Copa do Brasil. Isso aí. Tu diz a mesma. Ele não reconhece. Tu diz a mesma falta humildade. Como tu diz a mesma coisa, né? Falta humildade. Que o Inter, assim, o D'Alessandro não ganha nada. Ele é o Faustão do Sul, ele não deixa o cara falar. Não, tá aqui não, tá aqui, ó. Eu gosto do senhor Ângelo. Sem ele não tem graça. Graça quem faz é o cara que faz graça no circo, né? Não tem graça porque levanta a verdade no programa. O cara que faz não tem graça. Por quê? Porque vem todo mundo aqui baixa a cabeça pra ele, entendeu? Porque ele é o comandante do programa e acha que ele é o dono da verdade. E eu não aceito isso. Valdomiro, quem faz graça é o cara do circo. Ô, Zaca, vem. Ele dá carteiraço? Olha pra ti. Ele dá carteiraço? Olha pra ti, como é que é? O que é isso, rapaz? Isso é um programa sério, não um programa de Deixa eu falar a parte séria do Valdomiro aqui. Oi, Cadu, boa noite. Com essa turma excelente, né? Eu sei que o meu Inter está na final, o melhor time do Brasil está fora. Se o Grêmio jogar esse futebol que jogou ontem com o Atlético, com o Flamengo, e aí sim o Renato vai ganhar esse ano só o Gauchão. Bom, o que você põe faixa sempre, é campeão, vai ganhar sempre, é na escolha do seu banco. É o nosso banco, é o Banco do Grande, é o Banco dos Gaúchos. Aquele banco lhe proporciona diversos produtos. Um desses que está na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul e não baixou o aplicativo, baixe porque você tem a segurança do Banrisul. Então, o aplicativo do Banrisul lhe proporciona diversas facilidades. Faça isso. Agora, se você não é cliente do Banrisul, você faz o seguinte, clique e simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem, isso você tem no Grupo Zafra, você tem preço e qualidade. Então, as suas compras você tem que passar no Grupo Zafra exatamente para ter isso, preço e qualidade. Você está pensando aí dar uma mexida na sua casa, trocar lâmpada, ou pintar, ou reformar, ou construir mesmo, então você tem tudo isso que precisa lá na Ferragem Lampião. Lá você tem uma grande variedade aí de lâmpadas, refletores, luminárias LED, olha, tem televenda e teleentrega. E a Ferragem Lampião, ela atende condomínios, né? Então você está com problema de hidráulica, de iluminação, de isso, seja aqui, o que for, então você faz o contato lá com a Ferragem Lampião, que ela dá toda assistência aí para o seu condomínio. Televenda e teleentregas, você tem na Ferragem Lampião, os telefones estão aí na tela, 51, o código de área 3340-0899 e o WhatsApp também, 51, o código de área 991 800162. Fica na Rua Alberto Silva, 85, quase na esquina com a Assis Brasil. Atendimento VIP personalizado, toda a equipe lá, né, do João Carlos e do Gilberto à sua disposição, estacionamento na porta, do lado. Então, o slogan, a frase da Lampião já diz tudo. Não ande em vão, vá direto a Lampião. Por quê? Porque lá você encontra tudo que você precisar. De repente vai noutra, corre o risco de não encontrar. São mais de 30 anos no mercado, a Ferragem Lampião, então já diz o que ela é. Tá certo? Vamos para o rápido intervalo, voltamos seguidinho para o último do nosso bloco, nossos dois toques. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, sou Adalberto Aquino, Ângelo Garbaschi e Luiz Fernando Zac. Você nos assiste canais 24, 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul para o mundo. Vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, Twitter, no site, no YouTube, no Face. Que é importante que você compartilhe aí
para que mais pessoas conheçam a nossa RDC, apenas um ano no ar, né? Também mandando a sua mensagem, a sua crítica, são muitas, não vou conseguir dar atenção, né? Mas você vai mandando aí e participando e fazendo o programa conosco. Também é só você ir em qualquer uma das nossas plataformas digitais, digitar RDC TV Digital, você acessa ela ao vivo e toda a programação da nossa RDC TV. O nosso WhatsApp também, 51, código de área 999-939894. Meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira, 2 toques. Carbaz, tu que é preocupado aí não só com a saúde, mas com a beleza, com a estética, né? Então, sim, e muito. Então, na Ciência Estética e Saúde é um espaço lá totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais, tem a LPF, que é a técnica da barriga negativa, né? Não é uma questão só de estética, questão de saúde, né? Aquela barriguinha saliente, os pneuzinhos do lado. Também tem nutrição estética e esportiva e a micropigmentação capilar, para você acabar, amenizar a sua calvície. Então, os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área 4066-1909, o WhatsApp 51, código de área 997-671909. Mas todas as informações, todos os procedimentos, é só você acessar as redes sociais aí da Ciência Estética e Saúde, tanto no Instagram quanto no Facebook. Nossos 2 toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, o pilar do São José, que terão os jogos de volta aí, o São José, o Juventude, o Ipiranga, o São José jogando fora, né? Ipiranga e Juventude jogando aqui no Rio Grande do Sul, e aí, passando para a próxima fase, estarão todos na Série B do próximo ano. A nossa torcida no próximo final de semana. Uma questão, muita gente está fazendo referência aqui, a gente tem essa imagem aqui, foi uma questão do racismo, uma torcedora, né, que acabou, em relação ao Jean-Pierre, que a gente pode botar aí, inclusive, pela linguagem labial, a gente pode observar o que aconteceu. Dá para botar no ar aí, por gentileza? Não, aí, ó. Então, a gente tem ali, ó, caracteriza bem, ela fazendo referência, ali, ó. Pro Matheus Henrique. Macaco filha daquele. Pro Matheus Henrique, mas o Matheus Henrique nem de Corã, não entendi. Era ele que estava passando na frente, não é? Então não entendi essa. O que vai acabar sendo punido. O Grêmio foi eliminado de uma competição, no caso do Aranha, né? O Grêmio foi eliminado de uma competição por causa dessa. O Grêmio foi eliminado, mas depois da eliminação do Grêmio, as punições nunca foram tão drásticas que nem foi contra o Grêmio, né? Porque eu também entendo que qualquer tipo de punição que tu vá dar para umas pessoas, ainda mais lá no Atlético Paranaense, que todos têm a identificação por digital, tu tem que identificar o torcedor, tu tem que punir o torcedor, tu não pode punir o clube por uma atitude impensada de um torcedor. Né? Tá certo. Então, como eu tive esse posicionamento quando a punição do Grêmio, agora tem o mesmo posicionamento. Eu acho que a punição tem que existir. A punição tem que existir. Tem que existir, mas ir para a pessoa, identificar a pessoa e punir a pessoa. Aquela punição ao Grêmio nunca se entendeu, né? Os jogos serão... Até porque foi punido o clube, né? Foi punido o clube. Exatamente. Mas olha aqui, o Garbasco, boa noite. O Renato sempre falando besteira. E é de um gremista, hein? O gremista é o Sérgio Leme, não é tu, cara. Não te preocupa. A besteira não, ele não está se referindo a ti. Nem sempre é para mim, né? Ele é gremista, o Sérgio Leme, lá de Santa Maria. Boa noite, Cadu. Renato sempre falando besteira. Tem obrigação. Sim, um fica discutindo com o Jesus e esqueceu da preparação do Grêmio para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Eu acho que a preocupação maior que a gente tem que ter e que o Renato tem que ter é com a escalação da equipe. Quer dizer, o Grêmio tem uma maneira de jogar que com esse meio de campo não vai funcionar. Nem com o Matheus Henrique, nem com o Maicon e Jean-Pierre. O Grêmio precisa mais um jogador na composição desse meio de campo. O Grêmio tem que pensar de uma maneira diferente de jogar. Quer dizer, uma partida como a de ontem, eu ter o André e o PP no time e ter o Tardelli e o Luan fora. É inadmissível. Quer dizer, pergunta para qualquer torcedor quem é que eles queriam no campo. O André e o PP ou o Tardelli e o Luan? Até porque é jogo para Então esse é problema que o Renato tem que resolver. E para de botar o Luciano, que é centroavante, para jogar de ponta, acompanhando o lateral. O outro treinador internacional hoje, o Odair, estava lá, os 2 técnicos das finalistas estavam lá no sorteio, né, dos locais dos jogos. O Internacional ficou no sorteio, ganhando a decisão, ficando para o estádio de Beira-Rio. O Odair fala sobre a classificação e também sobre a decisão em Porto Alegre. Odair, o Inter na final da Copa do Brasil, o que dá para falar até agora da campanha feita e da expectativa para essa decisão com o Atlético Paranaense? A campanha feita, nós merecemos estar nessa final. Fizemos dentro do campo de jogo
bons jogos, melhores jogos que os nossos adversários, conseguimos as vitórias, os objetivos. E agora 2 partidas de finais, a primeira fora de casa, a segunda em casa. E chegamos com mérito e eu espero que nós possamos no dia do jogo, nesses 2 jogos, estarmos no melhor nível nosso, no mais alto padrão, para que a gente possa confirmar esse título para a torcida do Internacional, para todos nós. Hoje o sorteio, decisão no Beira-Rio, o que te parece? Como eu disse, me perguntaram a respeito disso, eu disse que eu gostaria de jogar a última partida diante do nosso torcedor, dentro da nossa casa, mas penso que, independente de qualquer resultado, não estará nada decidido no segundo jogo. Isso mostrou na semifinal do Atlético Paranaense contra o Grêmio, que estava com 2 gols de desvantagem, foi em casa e buscou. Aconteceu de nós contra o Palmeiras perdermos o primeiro jogo de 1-0, buscarmos o jogo em casa. Então teremos que fazer os 2 jogos e no final fazer o resultado maior que o nosso adversário nesses 180 minutos. Então não decide nada no primeiro jogo, a gente vai em busca de um bom resultado para trazer essa possibilidade para dentro de casa e buscar o segundo resultado. A importância desse segundo jogo Internacional teve, né? Foi favorecido, sorteio, acabou acontecendo. A importância desse segundo jogo, a decisão em casa, Luciano Zaga, à medida que o Internacional tem aí sido praticamente imbatível dentro de casa, mas vai ter que fazer um certo resultado também que possa voltar vivo para cá. Ele tem que mudar o seu histórico, né? O histórico do Internacional tem sido um comportamento no Beira-Rio, onde há uma empatia natural e muito forte com a torcida, e há um crescimento do grupo, do time, e um comportamento fora de Porto Alegre. O Internacional não fez um bom jogo contra o Palmeiras fora, fez um jogo razoável, nada além de razoável, contra o Flamengo fora, foi muito tímido, foi... Mas e contra o Cruzeiro? Ele tem que mudar esse comportamento. Claro que ele não vai ser... Mas o Cruzeiro fora, com vitória. Mas se nós analisarmos o Cadu, não pelo demérito do Cruzeiro, mas o Cruzeiro é o mais fraco dos 3. E é mais fraco que o Atlético Paranaense. E a facilidade de jogar no Mineirão não é a mesma que tu vai ter de jogar na Arena. Quer dizer, o Internacional vai ter que ter, no mínimo, o comportamento que teve contra o Cruzeiro. Bem no seu sistema defensivo, marcando bem, mas tendo uma saída. Nesse jogo de ontem, o Nico era a saída. O Internacional tinha uma saída pelo lado, com velocidade. Eu espero que o Wellington Silva já possa estar reintegrado no grupo, que é uma alternativa de banco importante. Tu tem que começar a ter essas peças à disposição. Mas esse comportamento fora, claro que tem que ser uma equipe um pouco mais precavida, que marque mais, mas que ela não abdique o objetivo de jogar, de ter uma jogada de ataque, o objetivo de gol, porque tem, no meu entendimento, tem 2 atacantes da melhor qualidade. Tu tem o Guerreiro e tu tem o Nico Lopes. Eu tenho que fazer que a bola chegue em condições. Eu tenho que ter a capacidade da criação. O D'Alessandro, e fala quem é fã número 1 do D'Alessandro, o D'Alessandro é mas não fala isso, porque senão alguém vai te criticar aqui mas do lado. O D'Alessandro é um em Porto Alegre e o D'Alessandro é outro fora de Porto Alegre. Então é importante também que o D'Alessandro possa, lá no Paraná, ter um comportamento um pouco diferente do que ele tem nas partidas fora de Porto Alegre. Eu só não concordo com o posicionamento que o Internacional não está valorizando o campo sintético. Acha que não tem que fazer nenhum treinamento. Eu pensei que o Internacional talvez pudesse treinar no São José. O Atlético Paranaense é uma característica. Até os 20 minutos ele sempre faz um gol. Porque é o tempo que o adversário precisa para se adaptar, para se ajustar àquele campo. Ele sempre faz, ou quase sempre faz o gol nesse período. O Rodrigo Caetano, questionado sobre isso ontem, até disse que o Internacional nem projetou isso ainda, até porque aqui em Porto Alegre, o que teria, mas segundo ele também não é idêntico, não é idêntico, mas ao do da Arena. Mas na questão da velocidade da bola, pode ver, ela rola com muito mais velocidade, com muito mais rapidez. O Internacional é um time um pouco mais velho. O Internacional tem que ter esse cuidado. Eu tentaria fazer uma adaptação um pouco melhor para não chegar lá e ficar completamente fora. Agora, que esse sorteio, digo, para o Internacional, a decisão se tu tiver um bom desempenho fora, se tiver um bom resultado fora. Se tu toma um pacote lá, tu está ferrado. Vem para cá, tu não reverte. O time do Atlético é um time que pode ter seus limites, mas é um time que tem contra-ataque. Aqui contra o Grêmio mostrou isso. O Grêmio podia ter ganho o jogo de 3-4-0, perdeu muito gol, mas
O Atlético sempre tinha uma saída de bola, sempre tinha e não jogou. O Nicão, me parece, né, que não entrou só no segundo tempo. Não. O Aquino aqui, ó, o Flávio diz assim, é para ti, né? Ele se refere ao Aquino. Se eles forem campeão da Copa do Brasil, vão continuar sendo campeão jogando só em casa e não fora, como é o nosso caso, que conquistamos fora de casa. Não, mas só um pouquinho. Deixa eu falar antes do Aquino. O Cruzeiro, Mundial? Não, o Cruzeiro jogou onde? Tá falando do Cruzeiro de Minas? Não, mas títulos. Você revela títulos. Mas afinal é a construção dos dois jogos. Títulos. O Internacional, quando foi campeão da Libertadores, ganhou do São Paulo no Morumbi e depois empatou em Porto Alegre. Quando foi bicampeão da Libertadores, mas ganhou perdeu a última partida. O que o pessoal se refere... Aí é falta do torcedor. O pessoal se refere é que o Internacional não deu uma volta olímpica num campo do adversário. Mas isso aí não tem nada a ver. Eu prefiro dar volta olímpica no Beira-Rio que dar no Lanús. Exatamente. Mas tem uma coisa que eu Mas e o Mundial? Teve um Mundial, o Mundial não foi fora? Campo neutro. É campo neutro. Tem uma das poucas coisas que eu errei, foi segunda-feira passada que eu disse aqui, que o Grêmio com o Renato joga em casa e fora de casa o mesmo. Mas não foi tu que diz, o próprio Renato diz. E lá não foi o padrão. Não foi lá e não foi no Palmeiras. E contra o Palmeiras também já jogou de maneira diferente. Jogou todo o segundo tempo fechado, jogando atrás. E o Renato tem que pensar em fazer uma maneira diferente de jogar. Eu me refiro aqui principalmente ao centroavante Luciano, que o Grêmio contratou. O torcedor do Grêmio não aguenta mais o André. Entende? Então, tu tem que botar o Luan nesse time, tem que botar o Tardelli, eu tenho que botar o Luciano. O Grêmio tem 5 partidas para jogar pelo Campeonato Brasileiro antes de jogar contra o Flamengo. Então, o Renato tem que preparar a equipe. Nós já vamos ter um problema que não vamos ter o lateral Agora direito. tem um detalhe, se o Inter for campeão da Copa do Brasil, a pressão para o Grêmio ganhar a Libertadores vai aumentar. Se não ganhar, a pressão diminui. Olha aqui, ó, o time da nossa audiência, o Vilmar Kovinaski, que é um dos integrantes da bancada do programa Atividade José Silva, disse, ó, o Garbassi que se perdeu. Ele perde sempre. Ele se perdeu, mas não aqui. Fora daqui ele tá muito bem. Como é que é? O que eu vou dizer lá em casa? Isso é verdade. Isso é verdade. O que eu vou dizer em casa? Nem sei se tu vai conseguir chegar em casa. Ponto final. Como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante de churrascaria mais esperado do Rio Grande do Sul, referência nacional. E hoje é quinta, então terça, quarta e quinta é os domingos, você sabe, tem as promoções no Barranquinho. O Complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113 e a mais recente revenda aí na Avenida Ceará 370. Agora, se você uma balada, não quer saber de blitz para o cinema, para um teatro, futebol, para onde você quiser ir, não quer saber de estacionamento, então é Teletaxi, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. E o que é importante, é fundamental, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência, vem o Cruzando as Conversas, com a apresentação da Fernanda Abate, e hoje com a presença do senador Lazier Martins no programa que vem na sequência aí. Então, imperdível. Tem que continuar a nossa programação aqui da nossa RDC TV. Na virada da meia-noite tem Joias na TV com Rossana Rocha. Tu que agora sempre dá presente, é o que eu digo, não tem dia, não tem semana, não tem mês, não tem... Para dar um presente para a esposa, para a mãe, para a namorada, para a filha. Então acompanhe Joias na TV com Rossana Rocha. Logo depois, à 1 da madrugada, como diz o Darcy Filho, aí vem a reprise do nosso Dois Toques, aí vem as Joias do Cadu. Obrigado. Aí você quer ver de novo, viu pela metade, quer ver na íntegra, quer rever, enfim, aí você tem, logo após, tem Virando o Jogo com Rogério Amaral e toda a sequência da programação da nossa RDC TV, tá certo? Então, uma boa noite para você, continue aqui com a programação da nossa RDC TV. Nós voltamos amanhã às 9 horas da noite. Um bom final de noite, né? Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.